Agora a pauta é economia. Nesta sexta-feira, as ações da Petrobras registraram queda de mais de 10%, depois de a estatal ter divulgado queda no lucro de 2022 e decidido não pagar dividendos extraordinários, frustrando o mercado. O balanço da estatal apresentou lucro quase 34% menor no ano passado, com relação ao ano de 2022. Carlo Cauti, hoje a Petrobras chegou a perder mais de 70 bilhões de reais em valor de mercado. As ações caíram, despencaram 10%. Explica para a gente aí os motivos dessa queda no valor da Petrobras hoje, Cauti. Pois é, Paula. Hoje a Petrobras perdeu o equivalente a 6 meses de Bolsa Família. Tá? Esse é o valor da destruição de riqueza da maior empresa brasileira por causa das decisões tomadas pelo governo Lula, que impediu a distribuição de dividendos, mas principalmente está influenciando as decisões da Petrobras, que levaram a essa queda brutal de mais de 30% do lucro de um ano para o outro. Né? Eu vou pegar aqui só um trecho, uma frase do relatório do JP Morgan, que eu estava lendo hoje de manhã, sobre esse caso, JP Morgan, banco de investimento americano, que ele fala, abre aspas, esse é o pior cenário possível, fecha aspas. E o JP Morgan, junto com o Goldman Sachs, o BTG Pactual, o Santander, o Bradesco, o Bank of America, todos cortaram as suas previsões sobre a Petrobras, ou seja, o mercado hoje acordou, Paula. A gente está vendo aqui um gráfico, né, que eu peguei de um analista do mercado, o Inar, que mostra como a Petrobras, durante o governo Lula, já perdeu mais de 90 bilhões de reais em valor de mercado. Esse é o tamanho da destruição de valor da Petrobras. O Bolsa Família é 120, 140 bilhões de reais, tá, esse ano. Vamos ver como é que vai fechar. Mais ou menos essas são as proporções. Daqui a pouco a Petrobras vai destruir tanto o valor quanto é o Bolsa Família pago cada ano para todos os beneficiários do Brasil. Agora, o que é o ponto que o mercado está de olho? Na distribuição de dividendos e no lucro. Se a gente pegar também outro gráfico, que peço para o Binha mostrar para a gente, os dividendos pagos pela Petrobras, não esse, o Binha, aquele com as barrinhas em azul. Dividendos pagos pela Petrobras em 2022 foram 194 bilhões de reais, último ano do governo Bolsonaro. No ano passado, só 98 bilhões de reais. E este ano, estima-se que serão ainda menores, porque Lula quer aumentar os, abre aspas, investimentos da Petrobras. Ponto número 1. A Petrobras serve para pagar dividendos, para pagar dividendos aos seus acionistas, inclusive acionistas minoritários, como muitos brasileiros que hoje, por causa dessas decisões, estão 10% mais pobres. Lula está destruindo a riqueza das famílias brasileiras. Até porque, aparentemente, foi o próprio presidente Lula que impôs essa decisão para o Conselho da Petrobras. Mas ponto número 2, eu só queria mostrar uma imagem, Paula, para a gente entender quais são os, abre aspas, investimentos que a Petrobras está fazendo. Porque a Petrobras, ela decidiu pagar estilistas para mudar o jeito de que ou pelo menos essa ideia, não foi ainda decidido, mas pagou estilistas para dar um novo ar para os seus funcionários e criar uma petrohype, como se diz. Ou seja, criar roupas e uniformes mais próximos da geração Z. Esse é o investimento que a Petrobras está fazendo com o meu dinheiro, com o seu dinheiro. Não, olha isso aqui. Isso aqui é um pijama. É basicamente um pijama que um funcionário da Petrobras deveria utilizar. Essa ideia, não sei se vai ser aplicada. Segundo os diretores novos da empresa, esse seria um investimento? Sabe qual é a reação disso, Paulo? Eu termino. Binha, vamos mostrar o gráfico que eu peguei do professor Alexandre Cabral, que foi meu professor, inclusive, no MBA de Finanças, um grande professor de derivativos, inclusive, aconselho todos os nossos espectadores a seguir o professor Cabral no Twitter, porque sempre tem gráfico como esse interessante. Os gringos estão fugindo. Quando os gringos veem a maior empresa do Brasil jogando dinheiro fora para fazer uniformes, ou tentativas de uniforme que parece mais pijama, que acontece, eles saem do Brasil. Então temos o fluxo de investimentos no último ano do governo Bolsonaro, né? Estou pegando só os primeiros pregões do ano, até mais ou menos março de 2022. Teve 50 bilhões de reais de gringos que entraram no Brasil em 2022. Em 2023, os gringos esperaram um pouquinho para ver o que está acontecendo e diminuíram, mas chegaram a 10 bilhões de reais de investimentos no Brasil. Este ano estamos no negativo. O gringaiada está saindo, está fugindo do Brasil por 19 bilhões de reais e meio. Estamos apenas em março. Ou seja,
A gestão maluca das estatais brasileiras, inclusive da Petrobras, e a interferência política por parte do governo federal estão destruindo o patrimônio público brasileiro, deixando os acionistas, inclusive os minoritários, mais pobres e afugentando os investidores estrangeiros. É o começo de um desastre que já vimos acontecer durante o último governo do PT, ou seja, da ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos ver até que ponto o Congresso Federal vai permitir que essa carneficina econômica continue acontecendo.